Ora, muito bem, muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Apresentamos em nome da Associação Portuguesa de Direito do Consumo os nossos cumprimentos. Sejam muito bem-vindos a esta sessão comemorativa do quarto século da Lei de Serviços Públicos Essenciais. Vou fazer aqui uma introdução, mas a ideia hoje é não existir, na verdade, unilateralidade, é existir aqui um diálogo, portanto, é ser aqui uma sessão dinâmica, justamente sobre este diploma. Em julho de 1996, portanto, justamente há 25 anos atrás, a Assembleia da República aprovou dois diplomas absolutamente fundamentais em matéria de direito do consumo. Falamos da designada Lei de Serviços Públicos Essenciais, a Lei número 23/96, de 26 de julho, e a Lei de Defesa do Consumidor, a Lei 24/96, de 31 de julho. Hoje procuraremos, em jeito de balanço, enunciar aqui as linhas estruturantes e inovadoras deste importantíssimo diploma legal, que veio conceder uma tutela jurídica reforçada aos utentes, ou seja, pessoas singulares ou pessoas coletivas, independentemente dos fins que atribuam a estes serviços. Falamos de serviços essenciais, que são essenciais na medida em que, sem eles, a sobrevivência, segundo os padrões civilizacionais, se tornaria insuportável. Portanto, falamos de serviços que satisfazem as necessidades mais elementares do nosso cotidiano. O Sr. Professor Mário Frota, Presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, irá então fazer aqui este diálogo comigo e com quem também quiser intervir. E, portanto, vamos aqui lançando para esta mesa virtual perguntas e respostas sobre este diploma e, eventualmente, também sobre a Lei de Defesa do Consumidor, uma vez que não teremos, em princípio, oportunidade de fazer uma sessão comemorativa da Lei de Defesa do Consumidor no próximo sábado, portanto, dia 31, e por isso, se calhar, faríamos sobre os dois diplomas esta mesma sessão. Portanto, começaremos com a lei que hoje comemoramos e depois também faríamos esse mesmo balanço sobre a Lei de Defesa do Consumidor. Ora, o artigo 9º, número 8 da Lei de Defesa do Consumidor, justamente impõe ao Estado a adoção de medidas adequadas a assegurar o equilíbrio das relações jurídicas que tenham por objeto bens e serviços essenciais, designadamente água, energia elétrica, gás, etc. Apesar deste comando inscrito na Lei de Defesa do Consumidor, a verdade é que este diploma foi, como já disse, publicado no Diário da República a 31 de julho e a Lei de Serviços Públicos Essenciais foi publicada antes, justamente, já referimos, a 26 de julho. E eu perguntava aqui ao Sr. Professor se conseguia explicar-nos o motivo deste atraso ou desta... parece contraditório, não é? Uma vez que o comando constava justamente da Lei de Defesa do Consumidor e, no entanto, a Lei de Serviços Públicos Essenciais foi publicada primeiro. Já agora, antes de lhe dar a palavra, aproveitava ainda para questionar quais são os serviços públicos essenciais aqui contemplados, se o artigo 1º, número 2, apresenta aqui um elenco taxativo ou meramente exemplificativo, se eventualmente propõe um alargamento deste âmbito objetivo de aplicação do diploma, e depois também questionava sobre a designação. Na verdade, a doutrina também defende outras designações, serviços de interesse geral, inclusivamente também serviços de interesse económico geral, nos dizeres até de diplomas da União Europeia, uma vez que são serviços de interesse geral, de facto, porque satisfazem necessidades básicas dos cidadãos e, por outro lado, não têm que ser necessariamente prestados por entidades públicas, podem ser prestados por entidades privadas. Portanto, questionava também a sua opinião a este respeito. E, portanto, Sr. Professor, tem a palavra. As minhas saudações a todos e a cada um. Congratulações da APDC, da Associação Direito do Consumo, que se vem votando a estas matérias ao longo
dos tempos com uma particular devoção e, na realidade, a Lei de Defesa do Consumidor, Lei de Enquadramento, deveria preceder a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, votada, é facto, na mesma altura, e só um manifesto lapso e a insensibilidade de quem, no seio da imprensa nacional Casa da Moeda, se ocupava destas tarefas, levou a que a lei, que era consequência natural da defesa do consumidor, viesse a público 5 dias antes da Lei Quadro, o que é algo de estranho e constitui manifesta aberração. O facto é que não há, no seio da União Europeia, uma denominação unívoca, inequívoca, e os trabalhos preparatórios de um sem número de iniciativas legislativas que, é facto, não foram levadas a bom termo, mas há um extenso volume, estabelecia ou fazia recair a tónica nos serviços de interesse geral, com uma derivante para os serviços de interesse económico geral, mas os próprios conceitos eram tão equívocos que nós nos questionamos, ao tempo, se havia de se introduzir um conceito que não era suscetível de ser devidamente entendido por destinatários das normas. O facto é que, se nos situarmos na realidade, no quadrante adequado, em serviços em um mercado em concorrência perfeita, soi-disant, nós podemos bem qualificar cartas, estes estatutos, estes instrumentos, como de serviços de interesse económico geral, por forma a abranger não só os que hoje constam do rol de serviços que a lei portuguesa apresenta adequadamente, e recordo que de Espanha, por exemplo, há como que uma ânsia de se definir também todo este conjunto de direitos e obrigações numa lei única, como há não muito se exprimiam reputados jusconsumeristas espanhóis com os olhos postos na lei portuguesa, que, importa dizê-lo, é hoje uma lei algo ultrapassada, quando, inclusivamente, no quadro das comunicações eletrónicas, há uma carta que está efetivamente na focha. Ora, para além da água, dos resíduos sólidos urbanos, dos serviços de efluentes, saneamento, da eletricidade, da energia elétrica, do gás de cidade, dos gases de petróleo liquefeitos canalizados, das comunicações eletrónicas, desde a telefonia celular até à internet ou à televisão por cabo, passando pelos serviços postais, que não estavam originalmente. Falava-se dos serviços postais avançados e ainda dos transportes públicos. Afigura-se-nos que
de qualquer sorte, nós deveríamos ter consignados na carta outros serviços, os serviços de saúde, os serviços de educação, toda a sorte de seguros obrigatórios que tendem efetivamente a desvirtuar-se deste universo quando são entregues a entidades que se regem por outros padrões, mas ainda uma referência aos serviços mínimos bancários, hoje com um enquadramento diverso, e, no limite, com os serviços fúnebres, quer os sociais, quer os outros, onde, em aproveitamento das fragilidades das pessoas naturalmente envolvidas, há um sem número de atropelos de que nem sempre nos apercebemos e de que nem sempre as instituições apropriadas se fazem eco. Por conseguinte, este é o enquadramento. Nós deveríamos ter lei quadro de defesa do consumidor à testa e depois, em desenvolvimento, todas as outras leis complementares. E a referência que a professora Susana Almeida faz, ajusta o título ao número 8 do artigo 9º da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, é disso reflexo. Há aí um comando dirigido ao legislador para que os serviços públicos essenciais, na sua origem, determinem não os desequilíbrios ou a relação de supra-infra-ordenação que era habitual, porque eram serviços dispensados, eram serviços prestados pela administração pública, em sistema de monopólio de facto, e em que os titulares dos serviços, dos órgãos, das empresas públicas ou com outra qualquer configuração, punham e dispunham, impunham as suas regras, como era tradicional na administração, e os cidadãos aceitavam-nas ou deixavam de estar servidos pelo conjunto, o manancial de utilidades públicos que se denominam exatamente assim, utilities, de utilidades que nos serviços públicos essenciais se imbricam. Sim, é verdade, procurou realizar-se esse equilíbrio com inúmeras inovações. Este diploma veio aqui definir os padrões de qualidade na execução contratual, no seu artigo 7º, impôs o direito de participação, aqui no artigo 2º, reforçou o dever de informação e de esclarecimento, no artigo 4º, elegeu a cláusula geral do princípio da boa-fé, no artigo 3º, proibiu os cortes de surpresa com fixação rígida de requisitos formais e procedimentais para a suspensão, no artigo 5º, impôs a quitação parcial, no artigo 6º, proibiu os consumos mínimos e mais tarde os aluguéis de contadores, no artigo 8º, terminou a periodicidade da faturação e definiu regras de transparência, no artigo 9º, e estabeleceu também curtos prazos de prescrição de dívidas e de caducidade, diferença do preço, em caso de faturação de montantes inferiores aos reais. E mais tarde estabeleceu também o prazo de caducidade de direito de ação no artigo 10º. Mais tarde também veio surgir, veio prever-se a arbitragem necessária nos conflitos emergentes das relações de serviços públicos essenciais, mas desta feita apenas não extensiva aos demais utentes, apenas aos consumidores, no artigo 15. Queria, já agora, Sr. Professor, que nos explicasse sumariamente em que é que se traduziram estas inovações
Em particular, se considera que a comunicação da suspensão do fornecimento deve assumir alguma forma especial, porque há quem, de momento, venha a avançar a possibilidade desta comunicação da suspensão de fornecimento ser feita, por exemplo, por e-mail, por correio eletrónico, e se isso não poderá gerar alguma insegurança, alguma desproteção do utente. Pergunto-lhe também, já agora, quanto à faturação, se acha que devíamos estabelecer aqui algum padrão, algum formulário. Eu sei que temos aqui regras muito bem definidas quanto à faturação, mas se devia haver aqui algum padrão para os vários setores de atividade económica. Pois bem, no que tange aos padrões de qualidade, esta exigência que constitui um imperativo da lei serve de algum modo para se pôr cobro àquela velha concepção que reflete o menosprezo por quem paga efetivamente a fatura, o consumidor, para quem é bacalhau basta. E o consumidor está no cerne do mercado. Se não há mercado sem consumidor, os padrões terão de ser os mais elevados. E, aliás, a lei que deveria estabelecer como medida de enquadramento o mais elevado padrão de qualidade, parece fazer depender efetivamente o preço dos níveis que a qualidade possa vir a atingir, o que se nos afigura realmente ainda um reflexo da desconsideração pela figura do cidadão consumidor, já não um administrado, mas em posição de paridade, exatamente de acordo com o número 8 do artigo 9 da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, quando mandava repropor ou, pela vez primeira, estabelecer equilíbrios relacionais que, do precedente, do antecedente, não estavam efetivamente definidos. Mas depois, o direito de participação. Os representantes dos cidadãos consumidores devem efetivamente ter assento nos conselhos onde se tracem políticas, se definam estratégias, se convencionem preços e esta norma, por via de regra, é um dispositivo morto, ou quando muito, nas entidades reguladoras há, de modo algo formal, uma representação, mas que curiosamente não sai de Lisboa, não atinge, na realidade, o tecido de consumidores que ainda assim repousa sobre uma ou duas instituições no interior do território. E há aqui um conjunto de subversões a que importaria pôr cobro. Mas reforçou também o dever de informação. Quando nós sabemos que a informação é nuclear e nós não temos uma cultura de informação em Portugal. E os serviços continuam distantes. Nada se evoluiu neste particular. Basta a esse propósito verificar que não há qualquer transparência, e antecipando-nos à faturação, na faturação, para concluir que, na realidade, não se fez qualquer esforço no sentido de os contratos que são, em todas as circunstâncias de adesão, são contratos pré-elaborados, pré-redigidos, não são efetivamente elaborados de modo a que os consumidores saibam com rigor o quadro de direitos e deveres a que se adscrevem.
E depois, no que tange à cláusula geral, ao princípio da boa-fé, este devia ser o alicerce fecundo em que todas as relações se deveriam processar. Quem se não lembra dos cortes surpresa aos fins de semana, de uma forma sádica, de serviços que não estavam nunca prontos para nada, cortavam ao fim de semana, e o facto é que, se as pessoas tivessem deixado o lar, tivessem deixado a casa com os géneros das arcas congeladoras ou nos frigoríficos, quando regressavam domingo à noite, começavam a dar-se conta do cheiro pestilento que dali emanava, porque, entretanto, ao sábado de manhã ou sexta-feira à noite, de forma extraordinariamente zelosa, os piquetes apareciam para cortar a energia elétrica, para cortar o gás, para cortar a água, sobretudo. A cláusula geral da boa-fé constitui o alfa e o ômega de todos estes princípios. Proibiu os cortes surpresa. Primeiro estive há instantes a rever a norma original com uma antecedência mínima de 8 dias. Depois, com uma antecedência de 20 dias nos serviços públicos em geral, mas com uma advertência 10 dias após o não pagamento da fatura e com um período acrescido de 30 dias para a satisfação das imposições a cargo dos consumidores no quadro das comunicações eletrónicas. E estes cortes de surpresa continuam a registar-se. Ainda não há muito, em pleno período em que a suspensão do serviço estava proibida, as águas, nomeadamente as águas da Figueira, por quaisquer 20, 30 euros em atraso, cortaram sem pré-aviso água como o noticiava Luís Pena, que é militante, que é, de resto, membro do nosso Conselho de Direção, mas denunciou esta situação. E há dias, curiosamente, a entidade reguladora veio a condenar, veio a sancionar o serviço universal a cargo da EDP numa outra empresa, neste momento, é a Sul, que estava também à revelia das normas a efetuar cortes no fornecimento da energia elétrica. A este propósito, pode dizer-se que não basta uma mera comunicação. A comunicação tem de ser circunstanciada, pormenorizada, porque as eventuais importâncias em dívida podem estar cobertas pelo Instituto da Prescrição. E é necessário que se diga o que se deve com as parcelas, a indicação das datas das faturas, que devem ser as datas em que regularmente são emitidas, para que o consumidor possa impugnar montantes e invocar, eventualmente, em seu benefício, a prescrição ou a caducidade do direito à diferença do preço, que é outra das modalidades em que, tendo-se faturado pouco, se vem depois a faturar a diferença quando se tiverem dado conta os prestadores de serviços, os fornecedores, de que há ali, efetivamente, montantes não faturados. E, no que tange a este propósito, à notificação e a essa ideia peregrina avançada por alguns
eu terei escrito aqui, agora há instantes, como regra, não. Só para quem haja aceita a fatura digital, e isto é um ato voluntário, não pode ser imposto, e mediante autorização prévia de que as notificações passarão a ser feitas por tal meio, porque temos entre nós, e eu saúdo particularmente o cidadão Paulo de Moraes, e há instantes me dizia que me tinha sido enviado uma mensagem, um e-mail, uma mensagem eletrónica, quarta-feira da semana passada. Pois eu não recebi essa mensagem, porque há e-mails, há endereços eletrónicos trocados, há um conjunto de circunstâncias que se revelam suscetíveis de não garantir que as notificações cheguem à esfera de conhecimento dos consumidores. E, na realidade, esta justificação é suficiente para que possamos dizer que, neste particular, há estrita necessidade de se garantir a maior certeza, a maior segurança. Aliás, nós continuamos a falar dos cortes, como se isto fosse algo de normal. E não é. Pensa, em relação à eletricidade, ainda que com alguma tolerância, entende que não devem ser efetuados cortes, não deve haver suspensão do serviço no período compreendido entre 1 de novembro e 31 de março. Já havia uma referência a 31 de maio, mas creio que se trata de um lapso. E isto porquê? Porque não é lícito que os cidadãos, nomeadamente aqueles de menores recursos, se vejam privados de fontes de energia ou de aquecimento num período que é realmente portador de más novidades a esse propósito. E no que tange à água, e o mesmo se dirá quando se desenvolver adequadamente o conceito de internet como direito humano, a França, por exemplo, não suspende, não corta. E outros países na esteira dos franceses, o fornecimento de água, exatamente por se tratar de um direito humano. A situação decorrente do não pagamento das faturas, essa resolve-se noutro lugar. São exatamente outras as instâncias que disso se ocupam. Que é evidente que as empresas que prestam os serviços devem por eles ser remunerados, mas não é óbice a que não tenham efetivamente de cortar, resolvendo-se o problema e podendo as empresas, por meio de expeditos, vir efetivamente a receber os montantes correspondentes às faturas indébitas, às faturas não pagas, sem que se tenha de sacrificar o consumidor. É uma questão elementar de cidadania. No que tange à quitação parcial, hoje as empresas, através do pagamento pelo multibanco, tendem efetivamente a boicotar esta norma, segundo a qual não pode ser recusado o pagamento de um serviço público, ainda que faturado juntamente com outros, exatamente porque o consumidor tem direito a que lhe seja dada a quitação do serviço e as pessoas só devem pagar rigorosamente
o que consomem na exata medida do que e em que consomem. E isto por uma razão simples. É que se os montantes forem de tal forma assustadores que não estarão, eventualmente, ao alcance do consumidor, a atitude imediata é de se recusar o pagamento. Nem sequer qualquer pagamento parcial, porque isto não está padronizado. E, por conseguinte, lavrando-se o protesto no livro de reclamações e levando-o a que diligenciem porque a regularização daquela situação em particular se opere sem detença, sem delongas. Isto é que deve ser feito. Mas para isso as pessoas têm de estar, de certo modo, informadas acerca dos seus direitos para que possam agir consequentemente. Depois, consumos mínimos e contadores. Não houve domínio mais exposto à atuação atrabiliária das empresas, sejam públicas, municipais, de capitais mistos ou privadas, que este é que a lei estabeleceu a proibição da imposição e cobrança de consumos mínimos em 96. Em 2008, estendeu efetivamente isto a importâncias relativas ao aluguer, à amortização ou à inspeção periódica de contadores ou outros instrumentos de medição. Mas a lei foi mais longe, porque prevendo eventuais fugas, eventuais escapatórias, veio a estabelecer que qualquer taxa não subsumível a isto que se acabou de dizer, que seja contrapartida, seja do que for, não é de se impor aos consumidores. Por conseguinte, a lei foi ao ponto de esmiuçar todo o conjunto de situações que não deviam, na realidade, desfeitear aquela proibição original. E o que fizeram as empresas, em lugar de consumos mínimos ou de alugueres de contador, criaram quotas de disponibilidade, quotas ou taxas de serviço, taxas de potência, termos fixos naturais, taxas de volumetria, um sem número de aspectos que não for a circunstância de os tribunais serem morosos ou, por vezes, os juízes estarem em posição de defender os poderes públicos e não numa posição de imparcialidade a dispensar justiça em nome do povo. Só isso é que levou, por exemplo, que uma ação que levou 10 anos contra as águas da Figueira, movida pela ACOP, se tenha frustrado de todo, porque as insuficiências dos advogados da empresa, que eram dos mais reputados de um escritório de Lisboa que atende às águas de Portugal, tivessem sido supridas pela magistrada dos tribunais administrativos, quando, em nosso entender, o próprio Tribunal Administrativo, isto foi até ao Tribunal de Conflitos, é não só inidóneo em termos de jurisdição, como incompetente em razão da matéria. E, no entanto, foi aqui que isso foi julgado. Pudessem as instituições autênticas, autónomas e genuínas dispor de condições para propor, amiudadas vezes, ações, e este era exatamente um aspecto que poderia voltar aos tribunais, porque ao longo destes anos, 25 anos para os consumos mínimos, de 2008 a 2021, 13 anos para os alugueres de contador,
esta norma é autêntica letra morta. As entidades que operam nos diferentes segmentos de mercado, permitam-me esta expressão, este academismo, gozam com a cara dos consumidores. Não têm vergonha nenhuma. Vão-nos ao bolso e ainda se riem por cima. Além disso, para concluir, periodicidade da faturação. Periodicidade que, curiosamente, estando em lei da República, as entidades reguladoras alteram a natureza imperativa da norma, dizendo que, na verdade, salvo convenção em contrário, a faturação pode não ser a periodicidade pode não ser a que a lei estabelece. Além disso, de acordo em absoluto com a doutora Susana Almeida, quando pergunta se deve ou não haver padrões serviço a serviço. Em absoluto, porque a transparência é aqui de regra. E as confusões são de tal ordem, naquilo que nos é presente. No outro dia eu estive a ler, de resto, com um amigo nosso que veio do Porto expressamente apavorado com uma fatura de 800 euros para pagar, e eram consumos mínimos, consumos estimados lidos, consumos não estimados não lidos. Era uma confusão de tal ordem que eu tive de lhe dizer, era um homem que pertence ao clero, se o senhor padre, que tem os favores do Divino Espírito Santo, não consegue efetivamente interpretar esta fatura, quer que nós, simples mortais, o façamos, valeu efetivamente o almoço. Depois, para concluir, prescrição e caducidade. Antunes Varela, civilista denomeada, interrogava, a propósito de um acórdão da relação do Porto com outro de Lisboa, por que razão este artigo 10º era suscetível de interpretações tão ínfias como as que, assistidos por professores de nomeada, assistindo exatamente as empresas de grande porte, procuravam, e tudo se fez para que este prazo de caducidade, este prazo de prescrição, estabelecido nos 6 meses, por prazo de prescrição e de prescrição liberatória, não fossem como tal considerados. E havia uma solução intermédia. Primeiro dizia-se 6 meses para a emissão da fatura, prescrição de 5 anos de harmonia com a linha G do artigo 310 do Código Civil. Depois dizia-se, não, 6 meses para a emissão da fatura, uma tese intermédia propugnada por um ilustre conselheiro que chegou a fazer escola num dado momento do Supremo Tribunal de Justiça, e outros 6 meses para que se operasse a prescrição e ou a caducidade, o direito ao recebimento da diferença do preço. Uma vergonha o que se passou com a impressão digital de catedráticos da nossa praça, dos de maior nomeada, que estavam necessariamente contra a mole imensa de consumidores, contra a comunidade e em favor das majestáticas da energia, da água, do que quer que fosse, das comunicações eletrónicas. Aliás, uma referência breve que nos escapou de início, as comunicações eletrónicas e os seus grupos de pressão levaram a que, em dada altura, em 2004, saíssem do rol de serviços públicos essenciais para poderem prevalecer-se de todas as artimanhas contra os consumidores, com o legão do Presidente da República ao tempo, Jorge Sampaio. Só em 2008 é que vieram às boas e regressaram efetivamente ao rol de serviços enunciados na Lei dos Serviços Públicos Essenciais. Por último, serviços públicos essenciais, conflitos neste particular, qual é
o rumo. Tribunal Arbitral de Conflitos de Consumo. Havia situações, amigos e amigas, de municípios que estavam adstritos, era patentemente o de Gaia, para não referir outros, e aí, pelas responsabilidades que eu tive como presidente do Conselho de Administração da Associação Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Porto, CICAP, Centro de Informação e Consumo, e de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto, nome também específico. E o facto é que, estando os municípios envolvidos na fase associativa de suporte aos tribunais arbitrais, os serviços municipais, as empresas municipais de distribuição de águas não se deixavam submeter à jurisdição, soi-disant, dos tribunais arbitrais. Uma vergonha. Esta iniciativa que teve, na realidade, a impressão digital do atual presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, que nos pediu encarecidamente que fizéssemos um projeto de norma que veio a ser consagrado então pela Lei 6/2011, 11 de março, esse diploma foi o abre de sésamo para depois, mais tarde, em 2019, a arbitragem institucional necessária se vir a estender a todos os conflitos de consumo. Foi uma excelente, mas isto marinou durante muito tempo as resistências anti-cidade que se geram no seio do Parlamento. E foi algo de extraordinário. Pena é que não haja informação sobre os centros de arbitragem. Haja um sem número de equívocos a este propósito. E a quadrícula do território nacional seja efetivamente deficiente, altamente deficiente a despeito da existência em Braga de um Tribunal Arbitral Nacional e de um centro de informação e arbitragem de conflitos de consumo que deveria estar, isso sim, em Leiria. Doutora Susana Almeida, em Leiria, no centro do território, e não quase encostado à Galiza, em que os de Vila Real de Santo António, é certo que eles têm lá um tribunal arbitral e, em princípio, para a generalidade dos conflitos, não precisam, porque estão limitados em termos de utilidade a 5.000 euros, não precisarão. Mas podem, em determinadas circunstâncias, vir a precisar do tribunal arbitral, que tem competência supletiva em todos os domínios. E não se justifica que esteja tão anormal. Mas esta é uma observação acessória. Interesses, Sr. Professor. Aliás, o Sr. Professor Paulo Moraes poderá fazer essa análise com maior atenção, não é? Mas de facto, aqui as comunicações eletrónicas tinham todo o interesse em não estar aqui sob o manto protetor, até por causa dos prazos de prescrição e tudo mais, não é? E mesmo a questão do Tribunal Arbitral, pois igual, interesses. Bom, eu agora propunha, Sr. Professor, se achar bem, fazemos aqui também então um balanço ainda que muito sumariamente, dado o adiantado da hora, dos 25 anos da Lei Quadro, a Lei de Defesa do Consumidor, a Lei 24/96, de 31 de julho. Colocava aqui também a questão ao Sr. Professor, quais as principais inovações que nos trouxe esta lei, e se não estaria na hora, se calhar até na altura, estaria na hora de fazer uma compilação sistematizada de todos os normativos relevantes nesta área, num Código de Direito do Consumo. Não obstante, portanto, coloco-lhe essa questão. Quais as inovações trazidas por esta lei e se mantém o interesse e a pertinência de compilar
todas estas normas relevantes num código de direitos do consumidor. Direito do consumo, perdão. Antes de responder diretamente à questão, eu queria trazer aqui uma saudação especial, disso nos incumbiu o conselheiro Jorge Pegado Lix. Não está em condições, no momento, de poder assistir por ter outros compromissos, designadamente saúde. Ora, ele diz esta coisa muito simples. Numa avaliação de eficácia da lei dos serviços públicos essenciais, atribuiria 5 em 20. Porque, na realidade, a existência de entidades regulatórias que, de início, capturadas umas, outras nem tanto, pelos regulados, os interesses dos consumidores, os direitos de cada um e de todos, jamais foram devidamente acautelados, devidamente tutelados, devidamente protegidos pelas entidades reguladoras. A ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, tem agora tido uma postura de relativa intransigência, o que nota-se pelas notícias vindas a lume na comunicação social, tem gerado, inclusivamente, o desagrado dos operadores que não aceitam, efetivamente, as atribuições e competências e os seus reflexos na gestão cotidiana de determinados dossiês. Mas não nos esqueçamos que até 2013 as entidades reguladoras eram, por assim dizer, pendulares. Não se inclinavam nem para os consumidores, que estão numa posição de patente fragilidade, nem para os regulados, quando estavam de antemão capturadas pelos regulados. Pense-se nos seguros. Pense-se que havia uma dança de cadeiras entre as presidências dos conselhos de administração das seguradoras e a presidência da entidade que precedeu a ASF, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que era o Instituto de Seguros de Portugal. Entravam para o Instituto de Seguros de Portugal, saíam para as seguradoras, para os lugares de topo. Estavam nos lugares de topo, como aconteceu, vezes sem conta com a fidelidade do seu presidente do Conselho de Administração, ao Fernando Nogueira, e iam exatamente para o Instituto de Seguros de Portugal. Ora, nós não podemos aceitar que as entidades reguladoras façam pandan com os regulados. Hoje, o artigo 47 da Lei 4 de 2013 estabelece inequivocamente que as entidades reguladoras têm de tutelar a posição jurídica do consumidor, têm de assegurar a proteção do consumidor em todas as circunstâncias, porque o consumidor é efetivamente o ser hipossuficiente e hipervulnerável que não resiste às pressões, às mãos de um qualquer operador, das majestáticas que tudo querem e tudo podem. No que tange à Lei Quadro de Defesa do Consumidor, uma observação muito breve é que, em primeiro lugar, o artigo 1º, que define poder, dever do Estado em concorrer, à semelhança do que sucede noutros países, para o funcionamento das associações de consumidores, em Portugal. Isto nunca se assumiu. E o atual secretário de Estado dizia isto, era o que faltava, que o Estado garantisse o funcionamento, ignorando em absoluto o ambiente geral que decorre em toda a Europa. Porque isso levaria os portugueses a constituir associações de consumidores para viverem à custa do Estado. Ora, isto não tem justificação nenhuma. Trata-se de uma afirmação gratuita que esquece que o Governo deve obediência a uma lei do Parlamento. Sem nos esquecermos que o Fundo do Consumidor, ou com maior propriedade, o Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, não
tem dinheiros que venham do orçamento do Estado. São as calções não resgatadas de consumidores dos serviços públicos essenciais que constituíram exatamente esse fundo, no sentido próprio, e que estão a subvencionar, através de projetos que anualmente são postos a concurso, de acordo com o que o Estado entende, porque de forma autocrática é o Estado que impõe, é o Estado que reage. Nós apresentamos um projeto que, bem avaliado, monta a 20 mil e eles reduzem para 2 mil ou para 3 mil, deixando o projeto absolutamente sem jeito, sem suporte, sem sustentar. É preciso que o Estado dê expressão a estes comandos. Portanto, não pode o Estado bastar-se com a sua autossuficiência, matando de raiz as associações de consumidores e dando apoio a uma empresa que se faz passar no mercado por associação. Por exemplo, em 2017 arrecadou 45 milhões de euros de proveito. Isto é uma vergonha. Além disso, outra das normas que o projeto inicial tinha era a norma da garantia dos imóveis, que João Paulo Simões de Almeida, assessor do grupo socialista do Parlamento, pusera como forma de reação a uma discussão de pretérito sobre a garantia dos imóveis no quadro do Código Civil, que pôs origem a um acórdão de uniformização de jurisprudência, o acórdão 2/97, 4 de dezembro de 1996, vem publicado no Jornal Oficial em fevereiro de 1997, e que tem um comentário interessantíssimo de Francisco Teixeira da Mota na edição, cito de cabeça, de 1 de fevereiro do Público, em que diz: é vergonhoso que se compre uma casa. Quando passam as primeiras chuvas, por forma a saber-se se há infiltrações de umidade, a garantia já se esvaneceu. 6 meses de garantia para um imóvel, estourado aos céus. João Paulo Simões de Almeida, aconselho nosso, 10 anos, porque, pelo Decreto-Lei 267/94, de 25 de outubro, tinha vindo uma alteração aos artigos 916 e 917 do Código Civil e plantou-se aí uma garantia de 5 anos para os imóveis nas relações entre particulares. Conclusão. Vera Jardim, presidente do Grupo Parlamentar Socialista, em apoio manifesto aos industriais da construção civil, passou uma cruz pelos 10 anos e reconduziu isso a 5 anos. Neste momento está na forja uma lei nova que transpõe 2 diretivas europeias, 20 de maio de 2019, 770 e 771. Mantêm-se os 5 anos de garantia para os imóveis. Dado aos céus. Se um corta-unhas tiver uma garantia, como passa a ter, de 3 anos, como há uma extensão, já vos falei disso, de 6 meses por cada reparação, se por absurdo um corta-unhas tiver 4 operações de reparação, passa a ter uma garantia de 5 anos. Um imóvel em que se dissolve toda uma vida, em que as pessoas se empenham a partir quase da idade núbil até à morte a pagá-lo, tem uma garantia de 5 anos. Quando, para os efeitos estruturais, o Estado, do Código dos Contratos Públicos, já legislou a seu favor, estabelecendo a esse propósito uma garantia de 10 anos. Isto é inaudito. Isto estava na lei, deixou de estar na lei. Para além disso, há também outras situações. Informação
informação, proteção, para não referir o mais. Entretanto, à sua disposição para o que entenda a este propósito eventualmente desenvolver. Sim, professor, posso dizer aqui algumas considerações sobre o direito à formação e à educação, uma vez que num evento que tivemos ainda este ano, fizemos algum estudo a respeito do artigo 6º portanto, e de todos os comandos que aqui estão consagrados no artigo 6º da Lei de Defesa do Consumidor. A verdade é que nestes 25 anos pouco se fez a este respeito, portanto não houve propriamente alteração dos currícula e mesmo a respeito também da formação dos professores. A reflexão que nós fizemos foi no sentido de que a concretização deste dispositivo não passará por enxertar os temas de direito do consumo na disciplina de cidadania. Falámos sobre isso. Na verdade, a educação do consumidor é multidisciplinar, portanto, abrange variedíssimas temáticas, como a qualidade e estilos de vida, o consumismo, finanças pessoais, direitos e deveres dos consumidores, a publicidade, o consumo, o ambiente, a dieta, nutrição, informação e segurança, portanto, um conjunto imenso de matérias. E entendemos que se deve realizar um ajustamento curricular nos vários níveis de ensino, com a previsão justamente destes temas. E tendo em conta que no contexto em que vivemos e também os eixos da nova agenda do consumidor, há que colocar ênfase quer no consumo digital, quer no consumo verde. No nosso entender, o Executivo deverá ser responsável pela alteração curricular e pela criação de materiais adequados, especialmente tendo em conta o desenvolvimento tecnológico que hoje permite a criação de um conjunto de ferramentas inovadoras, interativas e que conseguem seguramente ultrapassar a passividade da criança ou do jovem ante estes temas. Mas não só, no nosso entender, também os professores devem ter esta formação ao nível do ensino superior, com a inclusão da educação para o consumo nos programas curriculares, à luz de uma cooperação interdisciplinar e de uma responsabilidade partilhada na promoção desta educação para o consumo. Mas também a sociedade civil é responsável. A comunidade empresarial, os meios de comunicação social devem também ter aqui um papel fundamental. As associações de promoção dos direitos dos consumidores podem promover ações de formação, artigos na imprensa escrita, espaços na rádio de formação e informação para o consumidor, entre outras iniciativas, e nesse particular, a nossa associação, e em particular o Sr. Professor, tem um dinamismo incrível, todos os dias publica em vários jornais regionais, nacionais e rádios. Portanto, nós aqui cumprimos o nosso papel de cães de guarda, não é? Como já disse num outro espaço, citando a diretora da BEUC, não é? Que temos este contacto diário com os consumidores e, portanto, que fiscalizamos a aplicação e o respeito pela lei. E a administração devia dar-nos esse valor e devia apoiar-nos nessa nossa luta. Por outro lado, então, também a comunidade empresarial deveria promover ações de formação dos seus colaboradores com a educação para a responsabilidade social e uma visão da cidadania do consumidor com preocupações ambientais que também estão na ordem do dia. Portanto, aquilo que nós propomos é uma alteração dos programas curriculares nos vários níveis de ensino, atividades circunscolares de pendor voluntário, tais como aquelas que nós fazemos, que vamos inclusivamente às escolas básicas dar essa formação, estamos sempre disponíveis, inclusivamente aqui nas juntas de freguesia ou nas autarquias, para dar essa mesma formação, manifestações de e-learning, ações através dos meios de comunicação de massas, publicações especializadas e programas em formatos apropriados nas rádios locais, na televisão nacional, haja tempo e espaço para isso. E passava a palavra ao Sr. Professor para nos falar, quiçá, do direito à informação. Bem, é que no que tange à informação,
o artigo que disso se ocupa, da informação em geral, como se qualificou ao tempo, é uma manta de retalhos, por assim dizer, mas uma manta que nada cobre. Repare-se, falava-se aí dos serviços municipais de informação ao consumidor. Isto não passou para a lei, a despeito de, na altura em que, como secretário-geral, preponderava na Associação Nacional de Municípios Portugueses o engenheiro Artur Trindade, de ter feito um esforço enorme para que isto fosse vertido em lei e, longe de gabinetes ou de centros sem expressão, mal dotados de pessoal, em cerca de 80 dos 308 municípios, e estes 80 nem todos são operacionais, nós não temos um único serviço municipal de informação ao consumidor. Não se constituíram os conselhos municipais de consumo, com a representação das associações de interesse económico, das associações de consumidores, de elementos destacados da sociedade civil, das personalidades nomeadas de cada um dos conselhos. Não há, a não ser, presumo, em Famalicão, mas que julgo que não funciona. E em que havia esta coisa absolutamente estranha de terem convocado associações das regiões autónomas, maiormente dos Açores, para fazerem parte do Conselho Municipal de Consumo de Famalicão. Para além disso, os espaços que se deveriam reservar nas estações de radiodifusão e de radiotelevisão públicas em 25 anos, com exceção de um período em que, mercê de um gesto de cortesia do ao tempo presidente do Conselho de Administração, o bastonário Coelho Ribeiro, que já não está, que já não pertence ao rol dos vivos, que tinha uma sensibilidade extraordinária para isto, um advogado, um bastonário, um banista, que levou a que, ainda no outro dia, numa das televisões, isso foi recordado pelo Júlio Magalhães, que nós conseguíssemos ter um espaço pela manhã, que era relevantíssimo. Aliás, a lei dos serviços públicos essenciais foi consequência das sucessivas denúncias que nós fizemos nos programas da manhã do canal 1 da RTP, transmitidos do Monte da Virgem. E não nos esqueçamos que depois houve um simulacro que não durou muito tempo e não tinha qualidade, e em termos institucionais não se abriram as portas da rádio pública, não se abriram as portas da televisão pública para que a informação ao consumidor chegasse nas melhores condições. 25 anos depois, estamos na estaca zero. No que tange ao direito à proteção jurídica e ao direito a uma justiça acessível e pronta, foi José Sócrates Pinto de Sousa que, enquanto primeiro-ministro, retirou aos consumidores algo que a lei original, em cumprimento da garantia de um acesso pronto e livre à justiça, que era a dispensa ou a isenção, como a lei ainda dizia, de preparos e custas nas ações propostas contra os consumidores ou por estes propostas contra os fornecedores, até ao limite da alçada da primeira instância, no caso, 5.000 euros. Ora, nestas circunstâncias, aquilo a que se assiste é uma denegação sistemática de direitos aos consumidores. De resto, a única coisa que veio a traduzir-se em benefício, na esteira do que se fizera, como já se acentuou, na arbitragem necessária
para conflitos suscitados no seio dos serviços públicos essenciais foi a extensão da arbitragem necessária a todo e qualquer conflito até aos 5.000 euros. E isso foi vantajoso. No mais, a outorga de legitimidade ao Ministério Público, que já vinha, em termos específicos, das ações inibitórias no caso das cláusulas abusivas, mas a extensão desta legitimidade para todos os aspectos ligados aos interesses individuais homogéneos, aos interesses coletivos, stricto sensu, e aos interesses difusos, não foi aproveitada pelo Ministério Público para o efeito. Recordo-me da reivindicação que, ao tempo, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor fez para que se lhe outorgasse também legitimidade processual, porque queria ombrear com o Ministério Público, e o facto é que, ao longo destes anos, havendo ensejo para tantas ações, tais as situações por que passam os consumidores portugueses e os outros, que partilham connosco da vida cotidiana em Portugal, os imigrantes, pois a Direção-Geral jamais propôs uma ação. E passou uma vez por vergonha. Era diretora-geral Teresa Moreira, tinha sido chefe de gabinete do Ministro da Economia, Manuel Pinto, que viu os seus pergaminhos comprometidos, na medida em que o Procurador da República, coordenador da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, nos cíveis da capital, deu-nos a incumbência, a nós, sociedade civil, de verificar se a Direção-Geral propunha ou não uma ação contra a Caixa Geral de Depósitos a propósito de um contrato que era a Caixa Automática, pejado de cláusulas abusivas, e a Direção-Geral passou por esta vergonha no tempo de Teresa Moreira, porque foi à sociedade civil que o Ministério Público deu a incumbência de fiscalizar a Direção-Geral. Isto não se sabia. Sabe-se agora pela primeira vez, porque alguma vez estas coisas têm de constar para a história. De modo que, nesse aspecto, também falhou redondamente o propósito da lei de incentivar acordos de boa conduta numa concertação, associações de interesse económico, associações de consumidores. Em suma, a Lei de Defesa do Consumidor, com tão boas intenções e com as subversões que logo, na época, pela mão de Vera Jardim se fizeram, porque preponderante era o grupo parlamentar socialista no hemiciclo, pois, nessa circunstância, a Lei de Defesa do Consumidor troça o zero ou quase, porque mesmo as transformações que, em razão da Diretiva de Direitos do Consumidor, em 2011, transpostas em 2014 pela Lei 47, não tiveram, na realidade, qualquer eficácia, e estas são, efetivamente, para dizer com o povo, as achas com que esta fogueira em que ardem os nossos entusiasmos se põem para que algo possa mudar, não direi nos próximos 25 anos, mas no imediato. Além disso, para concluir, o aplauso a essa ideia renovada de que nós precisamos de uma compilação. Se não for um código de defesa do consumidor, seja um código de contratos de consumo, porque tantas as normas que regem neste particular escapam à generalidade das pessoas, até aos tribunais, que era indispensável esse esforço, mas não queremos a repetição de um malogro que foi o anteprojeto de Pinto Monteiro, que era exatamente, época como agora,
o exemplo acabado do que se não deve fazer para servir os consumidores, que era um instrumento mal feito, mal redigido, mal coordenado, sem qualquer préstimo. Levou 10 mais 4 anos. 10 para o anteprojeto, 4 para o projeto. E ficou, ainda bem, como diz Jorge Pegado Liz, na gaveta de Fernando Serrasqueiro, secretário de Estado da Defesa do Consumidor, à época, que, certo, aí por boas razões, não quis que esse diploma visse a luz do dia. Ainda bem. Mas não prescindam daqueles que têm experiência prática, porque isto não vai lá só com os teóricos que, vindos das universidades, mal conhecem as gôndolas dos hipermercados. E, como diz o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, nem têm sequer préstimo para organizar as festas do desfile. Muito bem, Sr. Professor. Além dessa possibilidade de compilação normativa, envolvidos estes 25 anos, quer da Lei de Serviços Públicos Essenciais, quer da Lei de Defesa do Consumidor, quais são, no seu entender, as maiores alterações legislativas que deviam ter lugar neste domínio, ou que políticas públicas é que poderíamos equacionar e implementar no futuro? Assim, muito sumariamente, professor, porque já estamos com 1h15 de comunicação. Capitular um Código de Contratos de Consumo, a revisão da legislação penal avulsa, isto é, um Código Penal do Consumo, um Código do Agroalimentar, um Código da Comunicação Comercial que abrangesse quer o Código da Publicidade, quer das práticas comerciais desleais. Em termos institucionais, hoje que já temos um provedor dos animais, ou do animal, que haja ao menos o propósito de criar, como tantas vezes vimos reivindicando, um provedor do consumidor. Que haja serviços municipais do consumidor instantemente, conselhos municipais, um Tribunal Nacional no centro do território. Que haja, afinal, para concluir, que haja nestas circunstâncias um Conselho Nacional do Consumo que funcione na base de secções especializadas em que as coisas se giram e as políticas possam efetivamente por aí vir a ser projetadas. Formação, informação, proteção e um suporte institucional extraordinário num país que não tem sociedade civil, num país em que há como que um simulacro de instituições e em que as instituições autênticas, autónomas e genuínas que se contam pelos dedos de uma só mão, duas são votadas efetivamente ao descaso. Pátria honrai, que a pátria vos contempla. Quando se fala agora dos almirantes que resolvem problemas, precisamos de eleger este lema, que é o lema da Marinha que nos levou às 7 partidas do globo, da Marinha que deu novos mundos ao mundo, para que, de algum modo, possamos rever-nos nesta noção, porque isto não é só uma extensão territorial de 92.092 quilómetros quadrados de superfície. Isto é muito mais. E para que neste amplexo possamos, na realidade, honrar-nos por nos preocuparmos com as pessoas que no dia-a-dia sofrem todos os atropelos dos diferentes segmentos do mercado de consumo, dentro da ideia de que a pátria honrai, que a pátria vos contemple. Muito obrigada, Sr. Professor. Palmas. Acho que ficámos aqui com muito boas ideias pelas quais devemos pugnar.
Em particular, apraz-me a ideia da criação de um professor do consumidor, efetivamente, além de todas as demais que enunciou, mas essa em particular, julgo que traria proximidade ao consumidor e talvez fosse mais fácil defender os seus interesses, os seus direitos. E eu, se calhar, agora abri aqui muito, com alguma brevidade, abri aqui o espaço para debate, para o caso de alguém querer tecer alguma consideração ou querer colocar alguma questão. Façam favor. Professora Susana, posso falar? Com certeza. Bom, muito boa tarde a todos. Eu vou repetir o que disse numa mensagem escrita, eu vou ter que me ausentar, mas não queria deixar de lhes agradecer, enfim, eu acompanho o trabalho da PDC de perto há muitos anos, agradecer em particular o trabalho do professor Frota, da professora Susana e da professora Ruth, e obviamente todos os que os ajudam, mas a organização tem sempre líderes, todas as organizações devem ter líderes, e realmente esta está muito bem liderada, e sobretudo enaltecer a coragem que tem em continuar a ensinar-nos muitas coisas e a defender os consumidores, sobretudo num país em que os consumidores não têm capacidade para se defender autonomamente, porque, enfim, o nível cultural é o que é, como sabemos, e há realmente um grande déficit de meios e de participação. E, para além disso, todos aqueles, e o professor Frota citou muitos nas suas intervenções, que deveriam preocupar-se em defender os consumidores, secretários de Estado, ministros, organizações, diretores-gerais, subdiretores-gerais, todos esses que devem a sua existência e dos seus cargos a uma hipotética defesa dos consumidores, normalmente gastam o seu tempo a atacar quem defende os consumidores, como é o caso da PDC. Ou seja, há aqui realmente uma luta difícil, que é aquela luta para defender os consumidores e para ainda por cima defender os consumidores daqueles que os deveriam defender. Isto é um pouco estranho, mas é a nossa realidade. Mas enfim, o antídoto que temos contra toda essa desonestidade, bom, é seriedade, trabalho e ter uma certa esperança que as coisas vão mudando, como efetivamente vão mudando, porque se estamos na situação que estamos, que é má, estaríamos muito pior sem o vosso trabalho, e por isso eu gostava de dizer isto mais uma vez, não quero mais reconhecer que o pouco que se tem feito em Portugal deve-se à PDC e à COP, e sobretudo o muito que se tem feito para neutralizar aqueles que em permanência atacam os consumidores no momento em que os deviam defender, nomeadamente governantes, direções gerais e entidades reguladoras, que são, infelizmente, em boa verdade, eu acho que nesta área, se não houvesse governantes e entidades reguladoras, estaríamos melhor do que no estado atual. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigada pelas suas palavras. A verdade é que, de facto, é um esforço imenso, e em particular aqui do Sr. Professor, que é aqui o nosso mentor e o que dinamiza a associação, mas sobretudo sem meios, não é? Nós não temos meios, não temos apoio, e é como diz, muitas das vezes estamos a remar sozinhos e contra a maré, perdoem a expressão, e por isso as vossas palavras de ânimo e este encorajamento que nos fazem, sabem-nos muito bem, e por isso muito agradecemos as palavras também aqui apresentadas pelo Dr. José António, que também disse o mesmo por mensagem, e portanto agradecemos e agradecemos a vossa presença. Não sei se mais alguém quer questionar alguma coisa. Se não, Sr. Professor, eu daria, se me permitir aqui a palavra à nossa Vice-Presidente para encerrar, mas estava-lhe a palavra primeiro, e depois dávamos aqui a palavra à professora Ruth Couto para encerrar os trabalhos e no que me diz respeito, agradeço imenso a vossa presença, contem connosco sempre, e feliz aniversário para ambas as leis. Eu gostaria só de deixar aqui uma palavra particular ao Francisco Oliveira, que neste momento recupera de um
insidioso AVC no Hospital Rovisco Pais da Tocha. Oliveira foi um homem que nos acompanhou sempre. Era o factotum e virá a ser de novo o factotum da instituição. Não pode ser esquecido porque o esforço laborioso daqueles que nos acompanham de há muito, com esta ideia, julgavam que era a associação que comemorava os 25 anos, que não as duas leis nucleares que regem o Estatuto do Consumidor em Portugal. Nós vamos para 32, para 33 anos, contando o período em que nos movemos no seio da Associação Internacional de Direito do Consumo, a primeira e única que se constituiu em todos os continentes, e, nessa medida, eu quero deixar aqui consignados os vossos votos de franca recuperação. Nós estamos, Francisco Oliveira, no pensamento, ele, a breve trecho, voltará para ajudar em todas as tarefas que só ele, e tão bem, sabe. Muito bem. Resta-me então agradecer a todos a participação neste dia de julho. Já estamos todos quase com a cabeça em férias, mas ainda há sempre tempo para partilharmos aqui um bocadinho sobre estas importantes temáticas relacionadas com a defesa do consumidor. Inclusivamente tínhamos ali uma participante que, ao usar um serviço essencial, ao que me pareceu, ia num transporte público, e portanto cá vos esperamos em futuras iniciativas da APDC e contamos com a vossa participação e com a vossa também, não queria dizer instigação, porque não é bem esse o termo, mas no fundo provocarem-nos também a fazer sempre mais e coloquem as vossas dúvidas e partilhem as vossas inquietações, que nós teremos certamente muito gosto em ir promovendo iniciativas também para dar resposta a algumas delas. Muito obrigada a todos, bem-aja e até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Obrigado.